Bom, eu comecei minha carreira muito jovem, assim, né? Meu primeiro emprego eu comecei com 16 anos no McDonald's, né? Então eu conto um pouco dessa história porque foi o momento que eu entendi o que era uma empresa, o que era processos, por que cada pessoa tinha que estar no seu lugar, por que que um impactava no do outro se não fosse bem feito, né? E isso me trouxe alguns aprendizados futuros. Então, em grandes passos, assim, eu comecei muito jovem, 16 anos, assumi um primeiro desafio que parecia com uma liderança, que é ser treinador, né, do McDonald's, dentro de um cold, né, que é um quiosque de sorvete. Então eu com 16, 17 anos eu tinha que fechar caixa, né, eu tinha que prestar conta, tinha que pedir insumo, tinha que ensinar outras pessoas a fazerem o serviço. Então isso já me ajudava um pouquinho a exercitar algo que eu sentia que existia em mim, assim, né? Quando a gente ia montar time de futebol, eu era o que chamava primeiro para montar o time, eu que ajudava a organizar. Então eu sempre gostei um pouco desse processo de liderança, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de call center que é Atento, né? Naquele momento ainda muito jovem, eu comecei como teleoperador, enfim. E aí teve uma fase na minha vida que me ajudou, eu acho que a impulsionar esse step, que foi quando minha filha nasceu. A Júlia nasceu quando eu tinha, eu acho que 19 anos, 18 para 19, alguma coisa assim, muito jovem. E aí eu entendi que eu tinha que acelerar um pouco o meu crescimento por uma necessidade econômica, né? Eu fazia faculdade à noite, fazia engenharia elétrica, enfim. E aí eu comecei a entender que dentro da própria Atento talvez eu poderia crescer. E aí eu sempre fui destaque, sim, sempre ganhei alguns prêmios como operador, como contribuidor individual. E aí no meu primeiro processo seletivo para supervisor, eu passei nesse processo, eu tinha 19 anos. Então eu assumi minha primeira liderança oficial, né, com cargo, aos 19 anos. Então eu assumi uma equipe de 35 pessoas, tinha pessoas de 40 anos, de 30 anos. E essa aceitação de ter uma pessoa muito mais nova, né, assumindo esse cargo, então passei por esses desafios. E aí eu fiz, essa carreira ela foi se desenvolvendo dentro da própria Atento, né, então eu fui supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior, eu fiquei por 12 anos, né, lá, tive oportunidade dentro da própria Atento também de fazer um MBA em Barcelona, então algumas coisas que a Atento me propiciou por ser uma empresa também multinacional. E aí, em grandes steps ainda, eu tive a oportunidade de ir para o varejo, né, de receber um convite de trabalhar no varejo, numa empresa do varejo de ar-condicionado, lá em meados de 2013, eu acredito. E aí foi quando eu assumi a primeira diretoria, né? Então isso trazia para mim ainda naquele momento, esses grandes títulos eram muito importantes, né? Então, nossa, eu comecei lá fazendo sorvete do McDonald's, estou chegando aqui para ser diretor de uma empresa que era uma empresa que fazia, sei lá, 400 milhões de reais no ano. Então eu já entendia que era uma grande responsabilidade assumir uma diretoria comercial. Eu nunca fui assim como característica 100% extrovertido, né? Não é a minha característica, sempre fui muito mais introvertido. E quando falou uma diretoria comercial, eu nunca me imaginei assim vendedor, né? Sabe, aquele vendedor Boa que ideia. apresenta o produto, insiste para vender. E na diretoria comercial você tem que estruturar para isso, né? Não é só o resultado como um todo, o resultado comercial ele é hora a hora, dia a dia, né? Enfim, aí eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o e-commerce. Então eu era a pessoa formada no call center, mas que tive a oportunidade de conhecer esse mundo do e-commerce através dessa oportunidade. E aí eu passei por mais outras empresas, né, também aí em e-commerce, e acabei virando uma referência no segmento. Lá em 2012, 2013 era mato ainda, né? Então eu tive a oportunidade de pegar lá no comecinho, de conhecer como que era. Eu via os dados, assim, que eu não tinha no call center, eu tinha no e-commerce. Então eu falava, putz, eu tenho tudo isso de dado, se eu souber transformar isso em informação, a minha possibilidade de acertar nas decisões se torna muito maior.